Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal 3D CNC. E nesse vídeo nós vamos ter aqui um contato um pouquinho diferente dos nossos últimos vídeos, tá? Eu quero abrir aqui um espaço justamente para poder tentar tirar o máximo de dúvidas que existem quando você começa um trabalho dentro da Godot Engine, tá? Por enquanto estou falando aqui da versão 2.1.4, né? Como você pode perceber aqui na parte de cima. Tá, então, a respeito da versão 2.1.4, muito daquilo que você também vai conseguir encontrar aqui, você também vai ver na versão 3 e na versão 3.1. Tá bom? Mas essa consideração que eu quero trazer aqui, né, essas observações, elas tendem a minimizar o máximo possível, né, as dúvidas que as pessoas têm quando elas começam um trabalho dentro da Godot Engine. Tá? Então, sempre que você começar um trabalho dentro da Godot Engine, você vai se deparar com a sua tela de gerenciamento de projetos, tá? Para quem não tem ainda esse costume de trabalhar com a Godot. Chegando aqui na tela de gerenciamento de projetos, você vai se deparar com algumas opções, né? Aqui nós temos Project List, aqui você vai ter uma lista de projetos, Templates, que é para você procurar por modelos, né? Modelos que estão disponíveis aqui na Godot, mas vamos ficar focados aqui, Project List. E aqui na sua direita você tem alguns botões, alguns desabilitados, outros habilitados. E quando você quer começar um novo projeto, sempre você vai precisar clicar nesse botão chamado de New Project. Tá? Então, sempre que você vai começar um projeto, você vai clicar nesse botão chamado de New Project. Clicou nesse botão, você precisa informar para a Godot qual é o local onde você deseja guardar o seu arquivo. Tá ok? E aí você vai poder clicar aqui no botão Browse. Tá certo? Clicando no botão Browse, você vai se deparar com essa tela. Tá bom? Essa tela aqui, praticamente, ela está pegando o local aonde a Godot Engine se encontra. Como você pode perceber aqui, ó, Godot versão 2.1.4, Godot versão 3.1, versão estável, e a versão 3.1.1, tá? Que eu estava fazendo alguns testes aqui também, para ver se mudou muita coisa. Beleza? Então, quando você clicar no botão Browse, você praticamente vai para aquela parte onde está a Godot, como você pode ver aqui. Aqui dentro, né, você pode navegar da forma que você quiser, você pode entrar nas pastas que você consegue ver. Caso você queira sair de alguma dessas pastas, você pode clicar nesse botãozinho aqui de cima, que também é uma pasta, só que você tem dois pontos barra. Tá? Clicando aqui duas vezes, você vai sair dessa pasta. E aí você vai para um diretório anterior ou um diretório acima. Tá bom? Então, se você precisar sair de uma pasta, você pode dar dois cliques aqui em cima. Tá bom? Eu vou continuar saindo. Ó. Dois cliques. Né? Cheguei no limite. Eu estou aqui no disco E, né? Na partição E. O meu computador tem duas partições. Tem a unidade C e tem a unidade E. Tá bom? Então, o que eu posso fazer? Já cheguei no limite. Fábio, uma pergunta. E se eu quiser tirar esse E, colocar aqui, por exemplo, ó, C, dois pontos e barra. Posso fazer isso? Pode. E aí você aperta Enter e automaticamente você vai entrar na pasta do disco local C. Então agora você está no disco local C. Tá bom? Vamos supor que você vai criar uma pasta aqui dentro. Tá? Ó. Eu vou clicar no botão Create Folder. Temos que se acostumar com os termos em inglês também, que é muito importante. Toda vez que quiser criar uma pastinha, tem esse botão Create Folder. E aí você pode colocar o nome da pasta para o seu projeto. Eu vou colocar aqui, por exemplo, introdução, sem o C cedilha, né? Introducão, underline Godot. Tá bom? Então, esse aqui é o nome da pasta que eu estou criando. Posso dar um OK. Depois que você cria a pasta, você automaticamente passa para dentro dela. Tá? Então, você tem aqui a introdução, underline Godot. Aí você já pode clicar em Open. Agora você está vendo aqui, ó, o caminho do projeto, que é o disco local C,
pasta introdução underline Godot. Nome do projeto, introdução Godot. Pode permanecer esse nome ou você pode colocar o nome que você achar mais interessante. Eu vou colocar aqui considerações underline iniciais, tá? E eu posso clicar em Create. Pronto, então o nosso projeto ele já está aberto aqui para que a gente possa fazer a nossa edição, para que a gente possa criar o nosso jogo, tá ok? E nós vamos clicar aqui na opção 2D, porque o nosso jogo, vamos imaginar que é um jogo em 2D. Então você vai clicar aqui no 2D e aí você tem que se familiarizar bastante com essa aparência aqui da Godot. Tá? Aqui na sua esquerda, na parte superior, você está vendo a pasta Res, que é a pasta mais importante, a pasta principal aqui do seu projeto. É como se fosse a raiz, tá bom? Então essa aqui é a pasta raiz. Sempre ela vai aparecer para você. Aqui do lado direito, você tem o painel de cenas. Tem o nome de Scene. Então, S-C-E-N-E. Tá? Então, painel de cenas. E aqui você vai ter o botão de mais, tá? Que você vai poder clicar aqui em cima para você colocar um novo elemento aqui na sua cena. Tá? E é aqui que a gente começa. Bom, por enquanto, nós vamos clicar aqui, ó, no botãozinho de mais. Aí você vai ter aqui, ó, uma janela com os elementos que você pode utilizar. Esses elementos, eles são chamados de nodes, tá? Simplesmente nodes ou nós no português. Tá? E cada um desses elementos, eles trazem um conjunto de características próprias e cada um praticamente vai servir para uma função, tá bom? Só para você ter uma ideia. Esse node aqui, por exemplo, ele é um node básico, né, para que você possa colocar todos os elementos da cena. Você tem outros aqui, ó, tem esse Node 2D que também pode servir de base para cenas 2D. E tem muito mais. Você pode clicar aqui nessa setinha e ver as opções que estão aqui dentro. Ó. Então tem um monte de nodes aqui para você poder usar. Lembrando que cada um desses nodes eles cumprem um papel específico. Tá? Esses dois aqui, ó, você pode utilizar justamente para servir de base para outros nodes. Ok? Vamos começar com esse aqui. Ó. Dê 2 cliques em cima de Node. Você percebe que esse Node ele já aparece aqui. Ó. Esse Node aqui ele vai ser a raiz do nosso projeto, da nossa cena. Tá bom? Então esse primeiro Node é a raiz da nossa cena. Tá? Você pode clicar 2 vezes aqui em cima e dar um nome diferente para ele. Pode ser, por exemplo, mundo. Poderia ser fase 1. Poderia ser principal. Tá? Então, o nome vai ser dado conforme a sua ideia. Tá? Eu vou deixar aqui principal, que eu achei muito interessante. Então, esse aqui é o node principal da sua cena. O que você pode fazer? Esse node principal ele pode ter dentro dele outros elementos, tá? Outros nodes. E assim você praticamente vai conseguir agrupar todos esses outros elementos através do node principal. Como que a gente faz para colocar mais elementos aqui? Então você vai deixar o node principal marcado desse jeito e vai clicar no botão de mais. E aí você vai poder escolher o node que você quer adicionar. Tá? Vamos pegar aqui um node chamado de Kinematic Body 2D. Esse node Kinematic Body 2D ele é muito usado justamente para você poder colocar o seu personagem. Então, quando você está criando o seu personagem, você vai utilizar o Kinematic Body 2D. Esse é o node mais interessante para isso, tá? Então, dando 2 cliques em cima dele, você vai perceber que o Kinematic Body já foi adicionado. Você pode dar 2 cliques e colocar um nome de player para ele. É sempre muito importante colocar os nomes bem fáceis, né? Bem curtinhos também. Então, player, de preferência tudo minúsculo, porque isso vai facilitar a nossa vida no momento em que estivermos programando, tá? Então, nós temos aqui 2 tipos de nodes. Esse que é o node normal e tem esse que é o Kinematic Body.
Tá? Cada um cumpre o seu papel. Esse aqui para você poder agrupar todos os outros elementos da cena e esse aqui que vai servir para o seu personagem. Aí você vai poder colocar mais nodes, tá bom? Por exemplo, o nosso node Kinematic Body ele não tem qualquer representatividade, não tem uma figura que represente o nosso player. E a gente sabe que para poder representar o player precisamos de um elemento. Que elemento é esse? É o node chamado DSprite. Tá? Esse node, se você quiser que ele seja um node do player, o que você pode fazer? Você adiciona ele aqui e ele fica como filho do player. Tá? Dessa forma você diz que o node sprite ele é um filho do player. Tá certo? Para fazer isso é bem simples. Você vai clicar aqui no player uma única vez. Depois você vai clicar aqui no sinalzinho de mais. Tá? Então olha só, selecionou o player, clica no sinal de mais. Aqui você procura por sprite. Se você achar, está aqui o sprite, é só você dar 2 cliques nele. Pronto. Então esse sprite aqui, ele é do nosso player. Tá? Então veja, o sprite está dentro do player. Vou colocar um nome mais fácil. Então sprite com S minúsculo. Tá? E aí se eu clicar nessa flechinha aqui, ó, do lado do player, eu recolho os elementos que pertencem a ele. Então o sprite pertence ao player. Tá? Dessa forma você diz, o sprite é do player. Beleza? E aí continuando, podemos pegar aqui esse ícone da Godot e podemos colocar como sendo o player. Só que eu quero fazer o seguinte, eu vou acessar a minha área de trabalho rapidinho, tá? Posso até acessar por aqui mesmo, ó, pelo Windows Explorer. Eu vou fazer assim, área de trabalho, eu tenho aqui uma pastinha chamada de recursos aula, tá? Eu vou pegar essa pastinha aqui, ó, ela tem um monte de figurinhas aqui, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essas aqui, ó, tá? Só algumas figurinhas aqui, pode ser essas aqui mesmo, tá? Até essa também, ó. Pronto. Então eu peguei essas aqui, ó, e aí eu faço o seguinte, eu recorto elas apertando Ctrl X, repetindo, eu seleciono essas figuras, aperto Ctrl X para poder recortar e voltando aqui para o disco local C, que é onde está a nossa pasta. Lembrando que eu coloquei uma pasta aqui dentro, tá? Ó, disco local C, introdução Godot, 2 cliques aqui, e eu posso colar tudo aquilo que eu recortei aqui dentro, tá? Inclusive eu posso criar uma pasta aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, ó, criei uma pastinha, né? Recursos, criei uma pasta. Agora eu posso dar 2 cliques aqui em cima, dentro da pasta recursos, Ctrl V. Pronto. Então eu já tenho mais alguns recursos para poder usar dentro do meu jogo. Ok? Se você olhar aqui, ó, dentro da pasta Res, você tem recursos e players. Tá certo? E aqui você tem algumas imagens para você poder utilizar. Tá bom? Bom, então nós sabemos que o nosso sprite aqui ele pertence ao player, porque ele está dentro do player, tá vendo? Se ele tivesse aqui, por exemplo, eu estou arrastando aqui, ó, peguei no sprite e arrastei para o principal. Então se eu deixar assim, o nosso sprite ele não pertence ao player, ele pertence ao principal, tá? E quando o nosso sprite está assim, ó, tá vendo? Ó, está um pouquinho mais para a direita, né? Ele está dentro do player, então esse sprite pertence ao player, tá? O que você vai fazer agora? Eu vou pegar esse bonequinho que está dentro da pasta Player e vou arrastar para o Texturas. Então eu peguei ele e arrastei para o campo chamado de Texturas, que está aqui, ó. Tá bom? Assim que você seleciona o Sprite, você consegue ver aqui no Inspector o campo Texture. Então você pode simplesmente arrastar a imagem aqui para dentro. Ó. Se quiser trocar, pegar outra, é só você arrastar aqui também. Ó. Tá vendo? Ele fica com uma outra figura. Então, conforme você vem arrastando aqui para dentro, ó, ele vai trocando aqui se você precisar. Vou deixar essa primeira aqui. Tá bom? Então, o nosso player ele já tem uma imagem para poder representar ele. Tá? Olha que legal. Muito interessante. Aí,
eu já tenho o nosso player bonitinho, certinho. Posso vir aqui no inspector dele e procurar por transform. O transform, ele traz praticamente a posição, a rotação e também a escala. Então aqui você tem três informações muito importantes, tá? O nosso bonequinho está muito grande. O que eu posso fazer? Eu posso trabalhar na escala dele. Então eu posso clicar aqui na escala, posso colocar ponto 2, que seria 20%, no X e ponto 2 no Y. E quando eu apertar Enter, ele vai ser redimensionado. E aí eu já tenho o nosso player com uma escala um pouco menor e fica melhor também. Tá bom? Só que ainda está faltando algo. O nosso player ele já tem um sprite, tá? Para poder representá-lo. Está faltando o nosso player ter um colisor, que vai ser como se fosse uma área, na verdade é isso, vai ser uma área que vai ficar em volta dele, e por meio dessa área nós vamos detectar as colisões quando o nosso player encostar numa parede, no objeto, enfim. Tá? Então eu faço o seguinte, como eu preciso de um colisor para o nosso player, eu seleciono o nosso player, clico no botão de mais, e aqui eu pesquiso Collision, e eu já encontro aqui embaixo, Collision Shape 2D. Dois cliques aqui em cima e o nosso colisor já está aqui. Ó. Eu posso dar dois cliques aqui também e trocar esse nome. Colocar Shape. Sempre colocando o nome simples, tá vendo? Shape. Tudo minúsculo. E o nosso Shape ainda não tem uma forma para poder ficar aqui, ó, sobre o nosso player. O que a gente pode fazer? Podemos clicar aqui no Shape, vir no Inspector, e aqui onde eu tenho o campo Shape, eu posso simplesmente clicar e escolher uma dessas formas que estão disponíveis. Eu vou escolher essa aqui, ó, New Rectangle Shape 2D. Tá? E aí você percebe que a plaquinha desaparece, e aqui onde está o player você já tem o seu Shape. Posso aumentar pegando nessas bolinhas aqui de dentro, ok? E deixar um tamanho mais interessante para o nosso player. Vou deixar assim, ó. Pronto. Então é com esse shape que eu vou detectar quando o nosso player ele encostar em uma parede ou em um objeto. Tá? Quem vai detectar vai ser esse shape aqui. Tá? Então olha que legal. O nosso player ele tem dentro dele o sprite e o shape. Então esse sprite e o shape pertencem ao player. Tá bom? Se quiser clicar nessa flechinha aqui, você pode clicar para poder dar uma comprimida nisso, né? Comprimida foi ótimo, né? Para comprimir isso aqui, tá? Então assim você consegue deixar mais organizado o seu projeto, tá bom? Então olha só que legal é você trabalhar com os nodes dessa forma. Então está aqui o nosso player. Ele não tem ainda nenhum movimento, né? Não tem nada acontecendo aqui ainda, tá? Por enquanto só estou mostrando para você como que você vai trabalhar com os nodes. Vamos supor que você quer criar aqui, ó, um obstáculo para ele, né? Então, você deixa o node do player aqui e você vai clicar aonde? No principal. Tá? O principal ele envolve todo o seu mundo, toda a sua cena. Vamos clicar aqui no principal e vamos clicar no sinalzinho de mais. Vamos procurar um elemento que sirva para representar objetos que não terão movimento. Tá, qual node que nós vamos utilizar para representar objetos que não tenham movimento? Vamos pegar aqui um node chamado de Static Body 2D, que é esse aqui. Então você pesquisa, encontrando você dá dois cliques. Está aqui o nosso Static Body 2D. Então eu vou usar esse elemento para poder representar objetos aqui no meu mundo que não terão movimento. Tá? Posso dar dois cliques sobre ele e colocar o nome mais correto. Tá? Eu vou colocar de tronco. Por que isso? Porque eu tenho aqui dentro de recursos o tronco. Ó lá. Tem essa imagem aqui. Tá bom? Então esse node representará o nosso tronco. Tá bom? E ele não está dentro do player, tá vendo? Ele está fora. Ele só está dentro do principal, não do player. Do player tem esses aqui, ó. Você pode ver que esses elementos ficam mais para a direita, né? Então esse tronco ele vai servir para representar essa imagem, tá?
Lembre-se, quando você quiser elemento que represente objetos sem movimento, é o Node Static Body 2D. Tá ok? Bom, esse Node não tem nada que possibilite uma representação. O que a gente pode fazer? Vamos clicar nele, vamos clicar no sinalzinho de mais e vamos pesquisar Sprite. Por que Sprite? Porque é o Sprite que a gente usa para poder representar visualmente o nosso elemento. Vou colocar o nome de Sprite com S minúsculo e eu posso arrastar essa figura aqui para o campo Texture. Pronto! Agora o nosso tronco já tem um elemento que represente, né, a figura dele. E o que está faltando para a gente agora é um Node para poder detectar colisão. Então você vai clicar aqui no tronco de novo para selecionar ele, vai clicar no sinalzinho de mais e aqui você pesquisa Collision Shape 2D, que é esse aqui. E aí você pode dar 2 cliques sobre ele. Podemos trocar esse nome, que está muito grande. 2 cliques aqui em cima, Shape. E vindo aqui no Inspector, você pode escolher um Shape para poder cobrir essa parte aqui do tronco, né? Então você pode clicar aqui no Shape e escolher um que fique bem aqui em cima. Vou pegar esse aqui, ó, New Circle Shape 2D. E aí você aumenta pegando nessa bolinha de dentro, tá? Beleza? Para você poder aproximar, não sei se eu já falei isso aqui para você, se eu não falei, estou falando agora, você usa a rodinha do mouse. Mas é muito importante deixar o cursor aqui em cima para você poder aproximar, tá? Ó, cursor aqui em cima para poder aproximar, beleza? Então nós temos o player e temos o tronco de uma árvore, tá? Se eu quiser clicar nessa flechinha do tronco, eu posso, e aí os elementos que fazem parte do tronco são minimizados, né? São compactados ali. Beleza? Só que o tronco ele está em cima do player. O que a gente pode fazer para poder tirar ele daqui de cima? Tá? Seleciona o tronco. Tá? Você pode tentar arrastar ele aqui, mas você corre esse risco. Ó. Você viu? Vou apertar Ctrl Z. Então, o que você pode fazer? Clica no tronco, segura a tecla Alt e agora sim você vai arrastar ele. Tá? Como é que eu arrasto ele? Segura Alt, clica aqui em cima, segura também e movimenta o mouse. Vou deixar aqui. Aqui assim, pronto. E aí nós temos o nosso player e o tronco. Tá? São dois objetos aqui dentro do nosso jogo. Tá bom? Beleza. Fábio, uma pergunta. Eu sei que o Kinematic Body ele é usado para representar aqui o nosso jogador. E o Static Body, um elemento que vai ficar aqui no meu cenário que não vai ter movimento. E se eu quiser representar alguma coisa que me sirva de área, por exemplo, o nosso personagem vai entrar em uma certa área e eu quero que ao entrar nessa área alguma coisa aconteça. Existe algum elemento para isso? Existe. Então, se você quiser um elemento para poder representar uma área, tá? Você vai clicar aqui no principal, tá bom? Clicar no mais e aqui você pesquisa área. Tá? Essa área 2D ela vai servir justamente para você detectar quando alguém entrar numa certa área, num certo local. Tá? Então, 2 cliques aqui em cima. Este é o elemento, vou colocar o nome de área. Este é o elemento que você utiliza para poder detectar quando um outro elemento entra nele. Tá? Então, área, para que serve? Para poder detectar quando um objeto entra nela e assim executar uma ação. Tá bom? Por exemplo, imagina que você está entrando em um cômodo e ali naquele cômodo você tem uma lâmpada que detecte a sua presença. Então, quando você entra nessa área, nesse cômodo, né, o que vai acontecer? Aquela lâmpada ela vai detectar que tem alguém ali e ela vai se acender. Então, essa área ela funciona da mesma forma. Tá? Ela funciona assim. Quando algo entrar nela, ela pode executar uma ação. Tá bom? Tudo bem que essa ação você tem que programar depois, mas a princípio é isso. Então, eu vou deixar aqui área. Tá? Acho que vou pegar esse arbusto aqui. Ó, pronto. Vou colocar aqui árvore
1. Pronto. Ficou um nome estranho. Árvore 01. Pronto. Então chamei o nosso node área 2D de árvore 1. Beleza? Esse elemento não tem nenhuma representação ainda. Como que a gente pode colocar uma representação para ele? Podemos clicar nele uma única vez e, tendo ele selecionado, você vem aqui no sinalzinho de mais, dá um clique, procuramos Sprite. Por que Sprite? Porque é o Sprite que a gente usa para poder representar visualmente o elemento. 2 cliques no Sprite. Vou colocar o nome de Sprite com S minúsculo e vou arrastar essa árvorezinha aqui, ó, para o campo Texture. Pronto. Então agora esse elemento chamado de árvore já tem uma representação. Está aqui, ó. E agora? Está faltando o colisor dela. O colisor ele vai servir para detectar quando alguma coisa entra nela. Tá? Como isso aqui é uma área, é para detectar quando um objeto entra na área. Então eu faço o seguinte, eu seleciono a árvore, clico no botão de mais, e aqui eu procuro Collision Shape 2D. 2 cliques em cima dele, colocar o nome Shape, e eu vou escolher aqui no campo Shape uma forma para poder detectar, né, quando o objeto entra nessa área. Então vou escolher aqui o círculo mesmo e vou aumentar um pouquinho aqui. Pronto. Então, quando o objeto entrar nessa área, né, nessa área aqui, eu consigo detectar através desse shape. Tá bom? E aí, se você quiser mover essa árvore, você clica nela, segura Alt e puxa, né, a árvore aqui para baixo, por exemplo. Pronto. Olha que legal. Então, você aprendeu, né, através dessas considerações iniciais, como que você pode trabalhar com os nodes, né? E quando você tem um node aqui dentro do outro, quer dizer que esse node aqui, ele pertence a este outro node, tá? Então você tem a árvore com 2 nodes dentro dele, esses 2 pertencem à árvore, o tronco também, ó, esses 2 pertencem ao tronco, e o player também, esses 2 pertencem ao player, tá? E você conseguiu ver através dessas considerações iniciais que para representar um jogador, nós temos o Kinematic Body 2D. Para representar elementos que não se movimentam, você tem o Static Body 2D. Tá? Para representar áreas, né, locais, que vão detectar quando um corpo entrar nela, nós temos o Node Area. Tá? É com ele que você detecta quando o objeto entra, né, nesse local. E assim você pode executar alguma coisa. Tá? Lembrando que a área funciona como se fosse um cômodo, certo? E quando você entra nesse cômodo, né, existe um sensor ali, como se fosse uma lâmpada, né? E quando você entra, ela se acende, quer dizer, ela executa algo. Tá? Essa foi apenas uma comparação que eu achei interessante para poder trazer para você, para que você saiba qual é a função de cada um desses nodes aqui, tá bom, gente? Então, espero que você tenha gostado dessas considerações iniciais. Foi uma forma que eu achei, tá, para poder trazer mais esclarecimentos aqui a respeito dos nodes e tentar tirar o máximo de dúvidas possíveis, porque quando a gente começa a trabalhar com a Godot e a gente começa a perceber esses nodes aqui, a gente fica muito naquela dúvida, né? Como que isso funciona, para que serve, né? Tem um monte de opções, quais que eu devo utilizar. Então, eu trouxe nesse vídeo aqui algumas dessas opções, espero que você tenha compreendido, tá bom? Nós vamos continuar aquele projeto, tá? Isso aqui não faz parte daquele projeto que eu iniciei no último vídeo. Esse vídeo aqui foi apenas para poder trazer alguns esclarecimentos e tentar tirar algumas dúvidas, tá? Para se caso houvesse essas dúvidas, tá bom? Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!